agora eu estou na Libéria. Só a nível para clarificar um pouquinho, né? A Libéria não é a Sibéria, não é a Nigéria e não é a Argélia, né? A Libéria é um país pequenininho que fica no oeste africano e que tem uma história muito rica, digamos assim, uma história bem diferenciada. Só para vocês terem, só a nível informativo, a Libéria foi um país, a gente não diria fundado, né? Foi um país que foi iniciado, entre aspas, se a gente pode ver assim, por ex-escravos americanos. Então, tanto a Libéria quanto a Serra Leoa, que é o país vizinho, eles receberam os escravos que estavam livres dos Estados Unidos, eles acabaram chegando aqui, né? E, enfim, depois disso, isso gerou uma grande problemática, uma guerra civil gigante, né? Que começou em 80 e que terminou, digamos assim, mais ou menos em 2003. Então, isso tudo é muito recente, né? E isso acaba acarretando impactando muito na situação econômica cultural do país, né? Infelizmente, logo depois do fim da Guerra Civil, a gente ainda teve a crise de Ebola, né? A crise recente de Ebola, que foi 2014, 2015, que atingiu a nível mundial, preocupou, né, a nível mundial, e a gente está, bom, e eu estou aqui exatamente trabalhando com as Nações Unidas para poder fazer o país se desenvolver, né, tentar ajudar o país a dar o suporte necessário para a gente conseguir desenvolver isso, né. Eu trabalho na FAO, na parte de produção animal e saúde animal, e trabalho com controle de doenças de potencial zoonótico, né, que podem afetar tanto a saúde humana quanto a saúde animal. Mas, tudo bem. Algumas fotos, né, só a nível ilustrativo. E o que são organizações internacionais? Na realidade, isso gera uma confusão, assim, nas pessoas. Ah, Jéssica, então você está fazendo voluntariado, você está trabalhando numa ONG. Não. As organizações internacionais, na realidade, elas são entidades formadas por estados, né? Na realidade, os estados, nesse caso, são os países, né? O Brasil, a França, Inglaterra, bom, os países, né, e elas têm uma personalidade jurídica de direito internacional, então elas acabam servindo como, muitas vezes, mediadoras, né, acabam auxiliando muito na parte de legislação internacional, como facilitar a comunicação entre os países, como facilitar a relação entre os países, né, na maioria das vezes voltadas para o desenvolvimento sustentável, né, mas também existindo algumas outras organizações internacionais privadas, como a FIFA, né, que acho que a gente é um belo exemplo que todo mundo conhece, mas no fundo acaba não sabendo o que é a FIFA em si. O que é muito diferente de uma ONG, né, que uma ONG não tem essa influência desse lado jurídico, é muito diferente do setor privado, porque organizações internacionais não fazem dinheiro, né, elas recebem dinheiro, né, de países ou de doadores, né, de quem quiser ajudar na causa, digamos assim, e também é muito diferente do setor público, né, não é um governo. Então é como se a gente estivesse falando de um território à parte, né, esse território internacional que não está relacionado a nenhum país em si. Ai, desculpa, agora E então aqui são só alguns exemplos, né? A gente tem alguns exemplos que a gente acaba escutando de vez em quando: Unicef, Organização Mundial da Saúde, a FAO, né? A IOM, que é a Organização Internacional de Migração, tem organizações que trabalham com energia atômica, tem organizações trabalhando com a meteorologia, enfim, existem muitas, né? E a FIFA, que é um dos exemplos também da parte privada, essas aqui são todas relacionadas com a ONU, né? Então tá. E por que eu vim falar com vocês sobre internacionalizar, né? Primeiro vamos lembrar do conceito de globalização. O que é a globalização, né? Essa palavra que vem amedrontando a gente, vem aterrorizando a gente, às vezes, no cursinho, que acaba virando matéria do próprio vestibular, mas que é uma coisa inevitável, uma coisa que a gente lida no dia a dia, uma coisa que a gente
tem vivendo, né? Então, a globalização, o que ela é? Esse processo, né, de integração entre esses 4 pontos que eu coloquei para vocês, a cultura, a economia, né, a parte social e a política. Então, quando a gente vai falar de cultura, né, a gente acaba desculpa, eu tô tentando me adaptar aqui com o sistema online. Então, assim, e quando a gente fala de globalização, a gente acaba falando de movimento. A gente tem tanto movimento de commodities, né, de produtos, importação e exportação, como a gente também tem um movimento de pessoas, e junto com as pessoas, eu vejo as pessoas praticamente como um pacotinho completo, né, com toda essa cultura, com a religião, que acaba influenciando bastante, a parte de economia e política, é mais a parte de relações internacionais, de como que a gente está lidando, como o Brasil está lidando com a China, né, o porquê que a gente está exportando alguma coisa, importando alguma coisa, ou essas relações amigáveis entre os países, que sempre tem algum motivo político por trás, e também a parte social, que é uma parte bem única, digamos assim, que é onde cada um vai carregar com você, com si, né, suas experiências, os seus traumas, a sua identidade, a sua personalidade, o nível social da pessoa, e enfim, por aí vai. E eu diria que a globalização, na verdade, é um fenômeno, né? Ela deixa de ser um conceito e ela acaba sendo esse fenômeno que está envolvido com a gente no nosso dia a dia. Então, tá, Jéssica, você está falando de globalização, agora você vai falar de zona de conforto, vocês vão entender um pouquinho melhor depois que eu passar dessa fase de conceito. Zona de conforto, gente, o que é? São ações, pensamentos, comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter, né, e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade, risco, a pessoa se sente super bem nessa zoninha, ou seja, na bolha, né, e essa seria a nossa zona de conforto. Então, ir para a faculdade, ir para o trabalho ou para a faculdade, eu sempre vou por esse caminho, eu já conheço, já estou confortável, né? Ou então, eu vou sair para jantar, eu conheço esse lugar, eu quero ir nesse lugar, né? São exemplos bem banais que, na realidade, eu vou tentar expandir um pouquinho para o lado internacional da coisa, né? E o que é sair da zona de conforto? Qualquer coisa que a gente não esteja acostumado a fazer, né? Sair da nossa zona de conforto. A gente se expor ou se submeter a alguma situação desconfortável, né? Por exemplo, ir por algum lugar onde talvez não seja tão bonito ou tão agradável, pô, não gostei. Ou sair um pouco da sua realidade. De melhor, talvez, quando você vai, por exemplo, quando a gente sai do Brasil e vai para algum país mais desenvolvido, como, não sei, França, Noruega, que você vê uma realidade diferente, a gente acaba saindo da zona de conforto, a gente sente um pouco ansioso, tipo, nossa, mas isso é novo, isso daqui é diferente. Então, assim, alguns exemplos, né? Línguas novas. Isso é essencial para a nossa comunicação, né? Se a gente voltar para o conceito de globalização e começar a pensar, nossa, legal, dá para conhecer um monte de gente nova, só que eles não falam português, né? Talvez eles vão falar inglês, chinês, não sei, alguma língua diferente, mas talvez eles não vão ter essa língua em comum, que é o português, né? Que na verdade não são muitos países no mundo que falam português, mas essa necessidade de comunicar com as pessoas. Então, aprender uma língua nova é sair da nossa zona de conforto. A gente sabe o português, a gente domina o português, a gente conhece o português. A gente talvez nem fale direito, formalmente, o português como falado, né, na gramática. A gente conhece, é confortável pra gente, não é? Só que você se submeter a uma língua nova, aprender junto com a língua, né, uma cultura nova, é difícil. Você tá aprendendo a língua, eu tô aqui na escola de inglês, tô aprendendo a língua, acho muito legal. Só que você sair da escola e falar com alguém fora
Quem que tá aprendendo uma língua nova nunca teve aquela sensação de, ai, será que eu falo ou não falo? Será que eu vou passar vergonha? Isso é sair da zona de conforto e você, né, ser obrigado, né, a falar, a fazer. Então, e por que línguas novas, né? Por que idiomas diferentes? Porque isso te abre uma porta de oportunidades, né? No sentido de que talvez você, por falar inglês, você conseguiu aquele clareza que a pessoa que talvez fosse mais experiente que você não conseguiu porque você teve inglês, né? Isso, assim, eu até vou dar um exemplo mais vivo, né? Porque eu, por exemplo, consegui um estágio muito bom numa empresa suíça, sem querer, porque eu estava talvez na hora certa, no lugar certo, porque eu falava português, né? Enquanto eu estava fazendo meu intercâmbio na França, a gente estava dando uma palestra e, por um acaso, eles estavam interessados em alguém que falava português porque eles estavam procurando alguém para trabalhar na filial do Brasil que eles estavam para abrir. Então, assim, e tudo isso por quê? Porque eu falava francês. Então, isso te abre um leque de opções, poder talvez mudar um pouco a área que você esteja, outra vez para você mudar um pouco o ramo que você esteja, e também é bom para networking, né? No final das contas, quanto mais línguas você falar, mais a possibilidade de você se comunicar com pessoas diferentes, né? E que às vezes você não fica restrito a isso, né? E um outro exemplo muito mais complexo, muito mais difícil, que é o sair de casa, né? Não digo só sair de casa, sair da sua casa, da onde você sempre morou, e você ir morar com alguém diferente, morar sozinho, mas sair do país. E por que sair de casa? Nossa, acho que o exemplo mais de sair da zona de conforto seria esse daqui, porque você tem dois lados nessa situação, né? O seu lado pessoal e o seu lado profissional. No lado, você vai para um lugar completamente diferente, onde você talvez não conheça ninguém. Se conhecer, talvez não seja seu melhor amigo, não é a sua família, não é o seu grupo de amigos normal, né? Rotineiro. Então, você tem que se submeter a uma situação que você não conhece, coisas que você não faria, né? Às vezes coisas mínimas, tipo, eu vou ter que cozinhar, eu vou ter que fritar meu ovo, que às vezes a gente em casa acaba não fazendo, né? Então, assim, desse lado pessoal, você acaba indo, você acaba fazendo e fazer, porque senão ninguém vai fazer por você, né? E do lado profissional também, é claro, você tá indo, por exemplo, não sei, para a Alemanha, porque na Alemanha o pessoal que tá na Alemanha, o pessoal de engenharia, por exemplo, não sei se tem alguém de engenharia assistindo a palestra, mas quero ir para a Alemanha para me especializar na parte de montagem de carros, porque eles têm uma marca muito boa, enfim, a parte de mecânica deles é ótima. Então, por que você quer ir para lá? Por que a Alemanha é assim? Então, quero aprender como eles fazem. Eu posso adaptar isso de volta em casa? Maravilha. Então, isso te faz, né? Esse lado pessoal e profissional, eles estão super ligados. Então, isso vai te fazer crescer nos dois lados, né? Você vai ter uma experiência diferente e você também vai aprender a ser um pouquinho mais flexível, né? Vamos colocar uma situação. Se vocês quiserem, vocês podem ir respondendo no chat, vocês podem ir respondendo depois, né? Meninas, vocês chegam num lugar que você tem que trabalhar, ou você tem que conviver, né? Trabalhar ou estudar com esse menino do Paquistão. E ele não fala com você. Daí o que você vai achar? Nossa, menino mal educado. Não quer nem saber, não fala com a gente. Vai lá com os meninos, tá tudo bem. Vem falar com as... Nossa, nem olha na nossa cara. Por quê? Por que isso? Então, vou deixar um pouquinho assim no ar e vou deixar para responder isso depois. Se eu esquecer, me lembre, por favor. E por que é importante sair de casa? Gente, a gente vive no mundo dos clichês, né? Então, assim, o que o povo pensa do Brasil quando a gente sai? Nossa, você é brasileira? Que legal, você gosta de futebol? Você samba? Você, entendeu? Como que é o carnaval? Sempre quis ir. Nossa, as mulheres lá são muito bonitas, né? Então, pois é, a gente escuta muito isso. Mas por que também? O que a gente pensa dos outros países?
A gente nunca pensou que na Rússia o povo só bebe vodka. A gente acha, né, que eles tomam vodka no café da manhã, no almoço, na janta. A gente acha que na Austrália só tem canguru. E por aí vai, né? Então são os clichês. Então isso é inevitável. Da mesma maneira que a gente acha que o europeu não toma banho, eles também acham que a gente só anda para lá e para cá, né, de biquíni. Não sei. Mas isso é inevitável. Mas por que é importante sair? Para você entender o porquê que cada país tem o seu clichê, o porquê que cada país tem uma imagem diferente. E também para você entender qual é a imagem que você está passando para essa pessoa que você encontrou do lado de fora. O porquê será que eles acham isso do Brasil? A gente também tem muito jogo de mídia, né? As mídias adoram favorecer o espetacular. Mas tudo bem. Deixa eu tentar voltar aqui para parar de desenhar o negócio, porque, enfim, tô tentando achar meu mouse e não tô achando. Ai, beleza. Aí, não consegui. Pronto. E aí, a gente chega num ponto, né? Ah, tá, Jéssica, muito legal. Você tá falando, a gente tem que sair, legal. Mas e aí, o que é melhor? Um país desenvolvido ou um país subdesenvolvido? Todo mundo, geralmente a gente escuta, nossa, a vida nos Estados Unidos é muito melhor que aqui no Brasil. Que o Brasil, gente, nossa, o povo aqui ninguém quer trabalhar. É muito o sistema de transporte público não funciona, porque não sei o quê. Beleza. Então vamos para o exemplo do país envolvido. A gente chegou agora na Noruega, tá? País super desenvolvido, infraestrutura maravilhosa, né? Sociedade organizada, limpo, ninguém joga lixo no chão. Mas tudo bem, mas e aí? Como é que é o povo nesse lugar? O povo é sociável, o povo é fechado, eles são comunicativos, porque o brasileiro é comunicativo, né? E como é que é a comida? O que esse povo come? Eles comem inseto? Acho que na Noruega não, mas tem lugares no mundo que comem inseto normal, né? A comida é muito gordurosa, eles comem pouca, eles não têm muita variedade, não tem fruta. Como que é a cultura desse lugar? O pessoal é muito religioso? O pessoal não é muito religioso? Como que é o custo de vida? A Noruega é um país muito caro, né? E mesmo assim, então assim, será que acho que a gente tem que pesar muito todos esses aspectos diferentes para a gente ver o quanto a gente se adapta a isso, né? Então assim, por exemplo, Noruega, Suíça, Dinamarca, tem muitos países muito bem desenvolvidos que imagino eu, nunca morei em nenhum deles, mas imagino eu que a vida deve ser muito boa. Se você trabalhar lá e tiver um salário que se adeque ao seu custo de vida. Agora, para a gente se integrar numa sociedade, existem muitos países desenvolvidos hoje em dia que têm muito preconceito. Não com brasileiro. Brasileiro, ainda bem, é muito bem aceito em muitos lugares. Só que quando escuta que os países envolvidos, tem muito país envolvido hoje em dia que está com todo esse problema de refugiado, que está negando, que está querendo construir muros no momento que a gente quer destruir muros, né? Então, assim, o quão melhor um país envolvido é do que um país subdesenvolvido para a gente estar morando, né? Então, assim, aí eu digo que os desafios são diferentes por quê? O meu exemplo mais prático de país subdesenvolvido é aqui na Libéria. Os desafios que eu tenho aqui não é eu conseguir lidar com alguém ou ser aceita na sociedade. O desafio aqui é eu conseguir manter uma vida relativamente com uma infraestrutura muito mínima, me submeter a situações onde a quantidade de doenças é muito maior, num país que talvez o nível de segurança não seja tão melhor quanto na Europa, por exemplo, né? Então, assim, são coisas, a gente tem que pesar o que você quer fazer no país, né? E o quão adaptável você vai ser a essa situação, né? Então, isso é só para mostrar mais ou menos que às vezes um país super desenvolvido não é a melhor opção para a gente. Então, acho que isso vai um pouquinho de pessoa para pessoa. E as oportunidades, né?
Imagino que imagino que a maioria das pessoas ainda esteja um pouco, eu quero sair do país, eu não sei como fazer, eu queria fazer um mestrado, eu queria fazer um doutorado, mas eu não sei como, enfim. Né? Eu não vou passar muito tempo aqui, porque imagino que o pessoal do Centro de Intercâmbio da PUC também tem a palestrinha deles. O governo brasileiro possui alguns programas de bolsa, acho que, se não escutaram ainda, mas ouviram falar da CAPES, né? A CAPES tem alguns programas de bolsas disponíveis para graduação e para pós-graduação. Né? Então, existem os programas brasileiros, vale a pena dar uma olhada para você ver o que se encaixa, talvez para o seu curso, talvez para alguma outra oportunidade. Programas de bolsas internacionais, como Erasmus Mundus, que é um programa que aí está participantes de países diferentes, e geralmente eles englobam um programa internacional, para você acabar indo para fora, né, e fazer um mestrado, geralmente mestrado e doutorado fora. As universidades aqui fora também, elas apresentam algumas bolsas, tem algumas que têm até cota de estudantes internacionais, né, e eles ainda proporcionam, motivam as pessoas a fazerem, né, a inscrição para ver, bom, para tentar entrar também. Na PUC tem o Centro de Intercâmbio, o CI, né, o colegiado da PUC, que ainda bem, eu acho que eu não sei o quão próximo vocês são dos professores de vocês, mas se vocês acharem que vale a pena, se a pessoa tiver alguma carreira, alguma pós-doutorado, doutorado, ou alguma ligação com um pessoal internacional, que geralmente acontece muito no programa de medicina veterinária, né? Conversem com os professores, peçam oportunidades. Meu primeiro estágio fora do Brasil foi conversando com uma professora minha que estava fazendo pós-doc na Espanha. Ela conversou com o professor, eu acabei indo para fora. Então, assim, conversa com os professores, a gente tem esse privilégio no Brasil de ter essa proximidade com os professores, né? Não sei no Brasil em geral, mas pelo menos na PUC eu sei que eles são muito abertos. Então, isso não acontece em todos os lugares. Pela experiência na França, os professores tratam os alunos como se eles fossem bem inferiores. E isso é muito triste, digamos assim, no sentido de que os alunos se restringem a poder conversar, discutir mais, com esse, talvez, medo de falar alguma coisa que soe boba, mas, né, enfim. Os PIBICs e os PIBITs, os projetos de iniciações de pesquisa científica aí também, dependendo do seu professor, acho que você acaba conseguindo fazer alguma coisa no lado internacionalizado. E pensando em outros, gente, amigos e networking. Às vezes a gente conhece alguém e fala, poxa, ó, minha prima estava lá, estava querendo fazer um estágio de nutrição lá na Espanha. Pô, conheço alguém que está na Espanha, posso ajudar. Conversem, as oportunidades estão por aí. E quando a gente fala, existem sim estágios remunerados no exterior, né, porque a maioria das empresas acabam pagando, né, é tudo uma questão de negociação, mas existe, né, isso é muito bom. E também estudar idiomas em outro país, né, para conseguir uma bolsa para isso, geralmente é mais difícil, mas nada que as economias, né, para você, o dinheiro que você ia usar no carnaval do ano que vem, nada que você não consiga juntar e guardar para você passar 1 mês ou 2 meses fora em algum país estudando uma língua diferente. Então, no final de tudo isso, internacionalizar para quê, né? Lembrando do autoconhecimento, a gente acaba se metendo nessas situações, a gente acaba encontrando nossos limites, que a gente muitas vezes nem testa, a gente está voltando para se identificando melhor com nós mesmos, né? A gente acaba ressaltando a nossa personalidade, a gente se torna mais flexível, mais tolerante a muitas ideias diferentes que a gente acaba escutando, e voltando para o assunto lá, para o exemplo que eu dei do menino paquistanês. Por que ele não estava falando com as meninas? É a cultura deles. Às vezes, no Paquistão mesmo, é muito difícil você ter essa comunicação, esse relacionamento mais aberto entre homens e mulheres, né? Não só no Paquistão, como muitos outros países ali na região. E isso, quando você está num ambiente onde é normal, né? As pessoas acabam se bloqueando
porque não sabem, aquilo, estão expostos a uma situação diferente. Então é isso. Então, em vez de julgar a pessoa e você falar, nossa, que mal educado, não sei o quê, entende por que a pessoa não conversa com você, entende por que está entre muçulmano e cristiano, sabe, entre os muçulmanos e as duas igrejas diferentes, muçulmanos e cristãos, né? Então, assim, esse contato, essa mudança, essa conversa faz você abrir muito a cabeça, né? E adaptabilidade e versatilidade, nossa, tanto de clima, porque você vai para um lugar que tá frio demais, outro lugar tá muito quente. Bom, isso daí em Curitiba é normal, né? Mas tem muitos lugares que não são, né? Então, assim, essa parte de adaptação, você conseguir ir se adaptando, né? É uma fase, às vezes demora, tem gente que se adapta rapidinho, uma semana tá bem, um mês, gente que demora 2 meses e meio, 3 meses, às vezes não se adapta nunca e volta, né? Acontece. Sair também para poder abrir essas portas, né? Sair ou também aprender línguas para abrir essas portas, para você abrir seu leque de oportunidades, você conseguir ter uma visão mais generalizada da coisa. Você explorar culturas diferentes. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por culturas, eu acho que isso faz até, a gente começa até na comida, entendeu? Comida, para mim, é uma parte essencial da cultura. Então, assim, você conseguir entender as outras pessoas, ou por que elas são tão diferentes, ou por que comer inseto é bom na China, por exemplo, por que lá é maravilhoso comer inseto e por que pra gente é estranho, né? Tudo parte de diferenças culturais. Você quebrar esses paradigmas, né? Você quebrar e, claro, do lado profissional, né? Você aprimorar o conhecimento técnico, né? E você talvez voltar para casa, pro Brasil, né? E você falar, olha, na França eles fazem assim, não dá para fazer assim no Brasil porque o Brasil é um país completamente diferente, mas tem coisa aqui que eu consigo adicionar, eu tenho como melhorar, né? E sempre falei muito da parte pessoal, né, também, mas eu acho que a sua personalidade, a parte pessoal, você mesmo, está muito ligado com a parte profissional, né, e com o profissionalismo. Então, por mais que você tenha, eu fiquei um mês, eu fiz um curso de inglês, não fiz nada voltado para minha área profissional de direito. Só que toda essa experiência que você, ela vai ajudar e ela vai fazer parte do seu profissionalismo, da sua vida profissional, né? Tudo baseado nas experiências. E sempre lembrando, né, que tudo bem, a gente sai, né, mas que isso daqui é uma, digamos, uma via de mão dupla, né, onde você tem informação indo e vindo o tempo inteiro. Então, se eu sair do Brasil e for, não sei, para a Índia, eu não estou só aprendendo da Índia, eu estou mostrando para a Índia o que é o Brasil. Independente do país que eu for, você vai estar representando o Brasil. Para eles, você vai continuar sendo brasileiro. Então, o seu comportamento, talvez até a sua história, né? Com certeza a sua história, porque é parte de você. A sua personalidade, na cabeça de pessoas que talvez nunca encontraram brasileiros antes, aquela vai ser a imagem do brasileiro na cabeça deles, entendeu? E eles vão entender um pouquinho mais, né, conforme vocês forem conversando e, enfim, compartilhando o que tiver que ser compartilhado. E era isso que eu tinha para falar, né? Eu vou abrir agora o chat aqui para ver, porque eu vi que tem algumas perguntas. E tá, vamos lá. Bom, vamos conversar. Eu vou começar com Jéssica. Você acredita no momento atual brasileiros não são mal vistos no exterior? E isso impacta nas possibilidades profissionais? Bom, Janes, acho. Eu acho que brasileiro, a gente tem uma imagem muito boa aqui fora, tá? Muito boa em geral, no sentido que a gente é visto como pessoas muito simpáticas, muito abertas, muito comunicativas, né? Existe esse lado clichê que incomoda um pouco, mas acho que do nosso lado geral, a gente é muito bem visto, tá? Eu nunca tive nenhum problema a nível profissional por ser brasileira, tá?
Acho que, bom, acho que a gente tem uma imagem muito positiva. E a nível amigos meus, assim, colegas de trabalho brasileiros também, não me lembro de nenhum ter falado, ai, me negaram porque eu era brasileiro. Infelizmente, já vi isso acontecendo com colegas paquistaneses e indianos na Europa, tá? Eles realmente não conseguiam nada, talvez porque o país fosse um pouquinho mais, estivesse numa fase um pouco mais restrita, né? Mas não eles não tinham uma causa oficial do porquê que eles não estavam sendo aceitos. Você sentiu o peso de ser PUC ou foi indiferente no exterior? Olha, o fato de ser PUC, na realidade, eu adoro falar isso, porque eu sempre lidei, mesmo eu no começo fiquei, será que eu vou para PUC ou será que eu vou para alguma faculdade pública, né? Ninguém nunca me perguntou qual que foi a minha faculdade. Eu acho que foi muito mais talvez pela minha experiência, personalidade, mas nunca foi um problema para mim. Na realidade, eu acho que a PUC me abriu muitas portas, porque tanto a nível de colegiado, quanto a nível de infraestrutura também. Eu sei como que fica essa questão na cabeça, a nível, que eu faço? Eu estou numa particular e daí? Mas nunca tive nenhum problema e nenhum peso em ser PUC. Na realidade, foi um alívio ser PUC. Me abriu muitas, muitas portas. E discriminação por ser mulher e brasileira, nem um pouco. Por ser mulher, não. A maior problemática de ser mulher em alguns países, no caso na Libéria, onde eu tô, é porque a gente sofre muito abuso verbal, né? Mas nada que a gente não sofra no Brasil andando na rua quando a gente passa em frente de alguma obra. Enfim. Qual é a principal dica que você dá para quem pensa em intercâmbio, mas ainda está aqui no Brasil no meio do curso? Cara, vai fundo. Vai fundo porque o meio do curso, um dos mínimos critérios para você poder sair quando você está cursando pelo menos na PUC, né? Não sei na maioria dos outros, é você estar no meio do curso. Então, aproveita e vai fundo, porque agora é a hora certa. Você já tem pelo menos o quesito mínimo de poder sair, que é estar no meio do curso já. Então, e a dica procura, eu não sei em que área que você tá, mas procura qual país que você gostaria de ir, ou qual língua que você gostaria de aprender, e se informa, veja que você, de que forma que você pode melhor se adaptar, né? Então, quais as maiores dificuldades que você enfrentou aí na Libéria, Luciana? Bom, vamos lembrar que a Libéria é o quarto país mais pobre do mundo, né, gente? A gente tá é um país muito sofrido, infelizmente, por causa da história que eu já descrevi para vocês. Minha maior dificuldade, primeiro, foi o choque cultural e o choque de realidade, né? Eu acho que é muito... eu demorei mais ou menos 2 meses e meio para me adaptar a essa situação e para aceitar as coisas que eu tenho visto no meu dia a dia, né? Você chega num país completamente diferente, você acha tudo estranho, você acha que você acha que comer animais selvagens no sentido comer macaco, entendeu? Às vezes comer cachorro é estranho, mas porque é estranho pra gente, né? Mas que quando você começa a entender um pouco a história do lugar e você começa a entender o porquê das coisas, acho que você vai aceitando a ideia e trabalhando a ideia, né, de que isso acontece, infelizmente, mas tem um motivo para acontecer. Mas o que mais me estressa aqui, na realidade, é que por não ter um tratamento de água, eu tenho que escovar meus dentes com garrafa de água plástica. Então, isso é um dos pequenos estresses do dia a dia que incomodam, né? Você se adapta, você se acostuma, mas incomodam. Ok. Vou continuar na Libéria e depois eu respondo a segunda questão da Luciana. Você teve algum problema com a alimentação na Libéria? Sim. Sim. Sim, porque, primeiro, bom,
eu tive muita sorte porque eu tenho uma amiga nutricionista aqui, né? E ela me sugeriu tomar suplementos vitamínicos, porque simplesmente a gente não consegue adquirir tudo que a gente precisa na nossa alimentação diária, né? A gente fica muito restrito aqui, porque a Libéria é um país que a gente está numa zona tropical. Tudo que a gente planta aqui deveria crescer, né? Só que devido à crise econômica, guerra, etc e tal, a gente tem um problema muito grande e um déficit de agricultura, né? Então, assim, a maioria das frutas, a maioria dos legumes, a maioria dos produtos em si são importados. O que significa que, assim, a gente vai importar laranja do Marrocos, ou então vai vir da França, vai vir da Bélgica. Tem bolacha que vem do Brasil. A Libéria tem um relacionamento muito bom com o Brasil, por incrível que pareça, a gente não sabia, a gente tem até uma embaixada aqui. E então, assim, pra gente, os produtos já chegam aqui depois de um tempo, então, pra gente conseguir ter alguma coisa fresca, né, é muito difícil, e mesmo quando a gente vai consumir frutas e legumes em geral, a gente tem que ter uma certeza muito grande de que a gente vai vai limpar muito bem, né, da mesma maneira que a gente faz no Brasil, limpa tudo, aqui a gente limpa até em dobro, se puder. Então, esse foi um dos problemas, essa falta de variedade, né, na realidade. E, Luciana, como o curso que você fez na PUC Paraná impactou na sua carreira internacional? Olha, me motivou bastante aí para esse lado internacional. Eu acho que algumas dicas de alguns professores, mas também a minha vontade de querer sair, né? E essas possibilidades que a gente tem de ter esse acesso a universidades no exterior, pela PUC mesmo, acho que isso facilitou muito, né? Às vezes a gente fica, quando a gente está com uma nossa, vou lá no centro de intercâmbio, mas tem que ficar lá esperando, ou então, sabe, acaba não dando muito crédito para isso, quando que às vezes talvez é muito simples você conseguir uma bolsa. Às vezes tem gente que não está nem sabendo desse processo seletivo para você poder ir para algum lugar fora. Então, assim, eu acho que a PUC ela proporcionou todas essas ferramentas que a gente pode ter, né, e facilitou também esse contato. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba. Tô tentando achar a barrinha em cima. Isso. Doug, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no intercâmbio ou não teve nenhuma dificuldade? Tive. Tive uma dificuldade, sim. Na realidade, quando eu cheguei, meu intercâmbio foi para a França, né? Quando eu cheguei na França, eu sou uma pessoa relativamente comunicativa, né? E quando eu cheguei na França, era uma faculdade muito boa, só que também privada, e toda faculdade privada tem suas panelinhas, significando que eu cheguei no último ano deles, né, no último ano de mestrado, no último ano da faculdade, então todo mundo já estava muito fixo no grupo, e para a gente se integrar, né, eu e os outros intercambistas, a gente foi visto um pouco como, talvez a gente faça isso no Brasil também, a intercambista veio aqui só para fazer festa, eles não vão fazer nada no trabalho, a gente não quer fazer nada com eles. Então, assim, para eles até eles entenderem que eu ou as outras pessoas novas queriam realmente fazer alguma coisa, né, e que não é pelo fato de ser intercambista que eu não entendo direito francês, ou que não é pelo fato de ser intercambista que eu não entendo o que vocês estão falando, ou o que vocês estão discutindo. Então, essa fase de aceitação, digamos assim, da parte deles com a gente, às vezes é muito difícil, porque, bom, no final você sempre vê na faculdade, né, o grupo de intercambistas andando junto e o grupo dos estudantes locais andando separados, né, e sempre tem aquele pessoal que faz o intermédio, que é o pessoal que quer muito conversar com os intercambistas, ou o pessoal que quer muito conversar com os nacionais. Então, essa é uma grande dificuldade. Putz, eu senti muita saudade de casa. Ainda sinto, né? Porque eu tô morando longe de casa faz um tempo já. Mas você sentir falta de estar em casa, ou de um domingo, por exemplo,
ficar fazendo nada, assistindo TV no sofá da sala, né? Com comida da mãe, ou então, né, com os amigos perto, e, sabe, ir até o parque, ficar conversando, jogando conversa fora, enfim. Mas a gente, né, a vida de intercambista você também acaba explorando bastante. Então, enfim. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Quando que eu volto? Eu volto em outubro. Em outubro eu já tô no Brasil de novo, para saber qual que vai ser a próxima aventura. Bom, muito bem, gente, é isso aí. Muito obrigada. Espero que eu tenha colaborado de alguma maneira. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem, podem perguntar. E é isso aí. Vamos sair da zona de conforto, internacionalizar.